Olá, meus amados. Bom dia, Deus abençoe. Hoje é um grande dia, mais um dia que o Senhor nos concedeu. Um dia especial na presença do nosso Pai. Hoje também é um feriado do calendário cristão, uma sexta-feira santa, o dia em que Jesus teria entregue sua vida por nós depois do sofrimento. Dia em que nós devemos não nos entristecer, mas nos alegrar, porque Deus nos deu a oportunidade de, através da sua graça, então podermos servir ao nosso Deus, porque a graça de Jesus Cristo, a graça que foi concedida por Jesus Cristo a nós pelo seu sacrifício, nos permitiu a redenção, nos permitiu a salvação, nos permitiu a libertação do pecado, nos permitiu ter uma nova vida, uma vida transformada, renovada. E Jesus Cristo, então, nos tirou da condição de não simplesmente dizermos que somos filhos de Deus, mas Jesus Cristo nos deu uma nova condição de agora sermos herdeiros de Deus. Essa é a melhor condição. Essa é a maravilha de Deus para as nossas vidas. Amém? Então hoje é esse dia que o Senhor criou. Dia especial, dia em que você está celebrando a vida. Sim. Jesus Cristo morreu na cruz, se entregou pelos nossos pecados e por isso temos o direito de agora dizermos que somos salvos, porque Ele nos concedeu esse direito. Então, é grande motivo de celebração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde maravilhosamente mais esse dia de nossas vidas e que juntos possamos cada dia ter a sede, fome de viver na presença do nosso Deus. É assim que nós devemos nos posicionar. Senhor, obrigado por esse dia, pela tua misericórdia, pela tua graça. Deus, obrigado porque temos a oportunidade de dizermos, Senhor, como é bom viver na tua santa e gloriosa presença e assim sentir que com o teu toque, com o teu abraçar, com o teu cuidar, nós estamos bem. Obrigado, meu Pai. Obrigado, nosso Pai. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, porque até aqui, Senhor, podemos dizer, fomos ajudados, cuidados, guardados por Ti. Agora peço que Tu possas, Deus, estar abençoando cada um daqueles que estão conosco, aqueles que têm nos acompanhado nesse estudo, nos preparando para cada dia estarmos prontos na Tua presença. Obrigado por tudo, Pai. Fica conosco, nos abençoa mais e mais. Precisamos da Tua bênção, precisamos do Teu amor, precisamos, Senhor. E essa bênção é aquela que, nesse livro, nessa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é aquela bênção que o Senhor já proferiu, que apenas precisamos estar prontos para recebê-la. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus seja louvado. Muito bom continuar na sua presença, Pai. Obrigado para podermos, aliás, Deus, obrigado por podermos sempre viver, sentir, agradecer mais e mais
por esse amor tão bendito, tão maravilhoso. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Deus está aqui conosco. Para nos dizer que a misericórdia dele é para todos sempre. E que sem ele, o que seremos nós? Como? Só temos que agradecer por tudo. Obrigado, Senhor, por cada família que anda conosco a cada dia. Amém? Vamos lá. Meus amados, enquanto você aí estava se preparando, aí com a sua família, a gente entende, só desejamos que as grandes bênçãos do Senhor se propaguem sobre suas vidas. Louvado seja o nosso Deus. Vamos lá. Hoje nós estamos no capítulo 5 de Efésios, ok? Muito bem. Nós já estivemos desde o primeiro capítulo, as bênçãos de Deus. Cristo nos vivificou, nos garantiu, sendo o penhor por nós, nos ensina que tudo veio, não é dom de Deus, nós não podemos nos salvar, ninguém pode nos salvar a não ser Jesus Cristo. Só Ele tem o poder, foi Ele que deu a sua vida por nós. Aprendemos que o apóstolo Paulo, ele orou agradecendo pela forma como aqueles irmãos que eu já expliquei na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que nós estamos estudando, que viviam aqueles irmãos no meio de uma comunidade corrupta, de um povo totalmente dominado pelo pecado, e ali, após o apóstolo Paulo ter feito uma viagem àquele lugar, ele prega o Evangelho, e a semente do Evangelho fica plantada nos corações de muitos. E assim, quando eles recebem, eles querem ao máximo suprir suas necessidades, sua fome e sede espiritual. E ali eles então aprendem. Paulo se preocupa de ensiná-los, de prepará-los e de ver que eles tomaram para si tudo aquilo que foi ensinado para permanecerem fiéis, ou seja, aproveitando o que Deus lhes concedeu como salvação, como graça, como redenção, como libertação. Ou seja, quando nós começamos a expressar o nosso amor por Deus, que aí agora a gente vai lembrar de algo que o apóstolo Paulo, quando ele ora, ele diz assim: por essa causa, né, lá no capítulo 2, eu me ponho de joelho, né, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, e oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender a largura, a altura, o comprimento, tudo isso, a profundidade. Então, ou seja, o que Deus quer fazer em nós, o que Deus quer operar em nós, é a transformação desse homem, dessa mulher interior, para que nossa oração seja a demonstração desse perfeito amor que sentimos por Deus, porque Ele criou em nós esse amor sem medida. Esse amor sem medida. Deus, Ele quer que você sinta isso. Quando a nossa ideia, o nosso propósito com essas ministrações no livro de Éfeso, lembrando que a igreja é o corpo vivo de Cristo, temos que estar em unidade com Ele, em unidade entre irmãos. Não é união, mas unidade. É o desejar espiritualmente o bem do outro, suportar, abençoar, orar um pelo outro. Isso. Quando nós fazemos isso, então nós estamos crescendo na presença de Deus. Ou seja, a nossa humilhação diante de Deus nos faz maiores na fé. Então entendam isso
E esse é o propósito do nosso livro, que nós estamos já quase pertinho de concluir. Então, Deus quer esse aperfeiçoamento de nossas vidas. Vamos então abrir nossas Bíblias agora, já que a gente já fez o resumo. Capítulo 5, nós estamos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, essas ministrações, são essas ministrações. Capítulo 5, e diz assim, abriu sua Bíblia, então nos acompanhe. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a sorte de impureza ou cobiça mas a prostituição e toda a sorte de impureza ou cobiça, nem a ida se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, nem que não convém, mas antes ações de graça. Pois bem sabeis isto, nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o filho da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, pois o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é vergonhoso. Mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos ou necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então nós estamos aqui na passagem, capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, de 1 a 16. Amém? Vamos então orar e pedir a direção de Deus para a sua vida, para que todos sejamos iluminados e o amor de Deus derrame toda a sabedoria e graça sobre nós mais e mais. Obrigado, Senhor, por esse momento na Tua presença e pela porção da Tua palavra. E agora, fica com o Teu povo e abençoa a todos, no nome de Jesus. Amém? Deus. E é interessante, a gente vai aqui olhando e falando dessa saudade aí dos irmãos, das irmãs, né? Obrigado. Por Deus cada dia nos unir mais e mais. É isso que o Senhor quer, essa unidade. Porque, meus amados e amadas, existem a gente tem tanta oportunidade, tanto tempo de estar bem com os nossos amados irmãos fraternos, aquele irmão na carne, com os nossos pais, quem tem pai ainda, porque muitas vezes a gente não declara esse amor, não se ajuda, sabe? Às vezes é uma sobrecarga. Eu quero abrir esse espaço. Às vezes uma sobrecarga para a dona de casa, o marido às vezes não dá todo o suporte, ou então não dá pelo menos uma parte do suporte. Diz que ama, mas amar também é distribuir as tarefas, é participar, é compartilhar, ajudar com as crianças e tudo isso. Então, quando Jesus Cristo ele nos ensina sobre essa unidade, igreja, corpo de Cristo, essa unidade, suportando uns aos outros, amando uns aos outros, orando pelos outros, que essa oração seja a expressão daquele amor que Deus planta em nossos corações, que nós possamos não nos envergonhar de quem somos, de que somos o povo de Deus, aquele povo que vive e que agradece a Deus todo dia, que a nossa expressão, a expressão que nós manifestamos é aquela que vem do nosso coração, é o nosso espírito saciado pelo Espírito Santo de Deus, e agora nós demonstramos quem somos, porque o Espírito de Deus opera em nós. Entenderam aí? Então, quando você faz isso, ou quando você vive isso, conforme haver uma transformação na igreja,
Que igreja, a princípio? Eu. Porque se eu guardava coisas do meu antigo ser, eu ainda não fui transformado. E a minha busca é essa, que através da minha entrega completa a Deus, eu tenho uma vida mudada, transformada por esse poder. E é bom ouvir cada expressão. Pastor, estamos com saudade, obrigado por isso, obrigado. Obrigado, digo eu, pelo privilégio que Deus me deu para estar com vocês. Obrigado, digo eu, de estar com saúde aqui cada dia. E alguém diz, pastor, todo dia. E é um privilégio, porque eu estou com saúde, física, graças a Deus, e espiritual, para poder estar junto a vocês. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Tá bom? Vamos lá então. Então, meus amados, ele lembra uma primeira coisa nesse capítulo 5 de Efésios. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si, mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, ser imitador, viver segundo a palavra de Deus, ter esse amor, que eu falei, amor, e esse amor nós chamamos de amor espiritual. Amor a Deus. E não desista. Quando eu digo assim, ó, ser imitadores, olha essa palavra, nos diz assim, olha, se você conhece a palavra, é imitador de Cristo, aí eu pergunto agora a você que está aí, olha, Cristo desistiu de continuar pegando a palavra até o último dia? Não. Cristo deixou de amar porque aquelas pessoas até queriam feri-lo, magoá-lo, como fizeram, e ao final ele dizia ainda, Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. E até a morte. E então, com esse sacrifício, nos trazia a vida. Lógico que Jesus era aquele que foi chamado pelo Pai e dado uma missão para ele cumprir isso aí, tá? De viver essa missão dele e até o fim. Eu estou dizendo é que até o momento que Deus nos der vida, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos ou mais, com saúde, que nós possamos continuar na mesma convicção de fé e dizendo, eu sou imitador de Cristo, como imitador de Cristo eu tenho uma missão de dar o meu testemunho, de pregar a palavra, de pedir sabedoria e que o meu amor, que é o amor de Jesus Cristo em mim, constrange as pessoas que estão ao meu redor. Entendeu? Isso. Porque às vezes a gente desiste. Ah, pastor, a minha esposa, eu peço as coisas, às vezes ela não faz na hora, não sei o que, se irrita. Então, a esposa que pede, meu filho, me ajude com as crianças, dá para você me dar um suporte ali, por favor, e tal. E esses dias, eu estava ouvindo uma notícia, porque é tanta notícia aí, que era para ser, que a gente tivesse o privilégio de ter mais notícias boas, mas infelizmente também vem notícias ruins, que aumentou a agressão contra as mulheres. Entendeu? Por quê? Porque agora o cara está em casa e quando ele chegava às vezes, aquele homem que não conhece a palavra, e alguns que conhecem, ele diz, olha, me dá isso, me dá aquilo, aí se deita no sofá, vai assistir seu filme. E aí a mulher com as crianças, ele não ajuda os afazeres de casa, aí agora tem que ter preparado café, lanche, almoço, jantar, cuidar de criança, lavar roupa, lavar louça, tratar a casa, cuidar tudo direitinho. E uma coisa, a mulher, aí o homem fica, me dá isso, me dá aquilo e tal. Aí a coisa fica difícil, entendeu? Aí, então, aumentou a violência por causa disso, porque eu acho que a exigência é muito grande e a mulher não tem, olha, por favor, pega ali, ou então, ou tá vendo que eu estou ocupada, não, me ajude. E aí o cara se irrita e parte para violência física, a princípio verbal e física, tá? Então que Deus possa tocar essas pessoas, e aí vem nós que conhecemos a palavra, orarmos e pregando também a palavra para que Deus transforme essas pessoas e abençoe esses casamentos. Vamos lá. Então, o primeiro ponto aqui é ser imitador de Cristo, porque ser imitador de Cristo vai fazer a diferença nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. E andar em amor, ou seja, se eu sou imitador, é lógico que o amor de Cristo está em mim, então não vai ser difícil eu viver o amor que Deus tem. Por quê? Porque eu sou imitador dele. Se eu sou imitador dele,
eu peço ao Espírito Santo que me guie, que me dê sabedoria, que me ensine. E que aí os frutos do amor, que está lá em Gálatas, capítulo 5, né? Mansidão, longanimidade, bondade. Então todas as coisas, elas têm que estar em nós para que nós possamos ser exemplo. Em seguida, e diz que ele, para que nós vivêssemos, fôssemos imitadores dele, primeiro ele deu o exemplo. Jesus Cristo, ele deu o exemplo se colocando, né, como sacrifício, para que ali o sacrifício dele pudesse gerar em nós, né, o amor. A sua graça gerou em nós um amor incondicional. Dele gera o amor em nós. Então, e ele fala em cheiro suave. Isso aqui fala, o cheiro suave é justamente quando você pegava o animal na época do Antigo Testamento, colocava sobre o altar a gordura, o cheiro subia. Então o sacrifício de Cristo é comparado também àquele sacrifício que é o holocausto. E aí ele, justamente, aí aqui ele lembra que tudo aquilo que não é bom, todo tipo de impurezas, de coisas que trazem, né, tristeza ao Espírito Santo, não esteja em nós. Prostituição, impureza, nada disso. Nem a palavra torpe, quer dizer, aquilo que não edifica, a sua palavra deve ser sempre uma palavra que abençoa, e que essas linguagem má, sabe, aquelas coisas, piadas tolas, essas coisas tudo não devem estar na sua boca, nem no seu coração. Mas tudo aquilo que eu vier a falar como homem ou mulher de Deus, sejam palavras sábias, palavras de edificação, palavras que guiam, palavras que transformam a vida do outro. E, pois bem sabeis, versículo 5, pois bem sabeis isto, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual idólatra tem herança no reino de Cristo. E a gente às vezes ouve falar, que às vezes chega o marido e diz, essa mulher só vive na igreja. Olha, lembra o que a gente tem pregado desde o início? Essa mulher só vive na igreja. Agora eu não sei que igreja é essa, porque quando ela qualquer coisa fica com raiva, diz palavrão, pastor, eu não sei. Que igreja? Não é a culpa da igreja não, gente. É que nós é que temos que ser igreja do Senhor, entendeu? Não é, que igreja é essa que pastor é isso? Não é. Não é igreja nem pastor. O pastor prega a palavra ensina. Aquela palavra que nós pregamos, ela ensina a você como você deve viver e se conduzir. Agora, se você não se deixou ser igreja, aí é outra coisa. Entendeu? Porque eu tenho que desejar ser igreja do Senhor e deixar que o Senhor faça de mim um servo ou serva transformada. E mesmo diante das mais diversas situações, eu não estou dizendo que você vai ficar oprimido, pastor, eu estou para explodir, não estou dizendo isso, é que à medida que você vai sendo construído ou construída por Deus, vai haver essa reformulação do seu ser, essa renovação espiritual. Então aquela opressão, aquele sufoco não vai existir, porque o que você fala vai lhe transformando. E essa palavra também vai transformando, porque a palavra de Deus é verdadeira. E se ela é verdadeira, ela diz o amor constante. A demonstração de como eu sou e de como eu ajo é exemplo para outro. Porque Jesus Cristo, ele se conduziu da mesma forma. Por isso que ele diz, sede imitadores de Cristo. Né? Pronto, vamos lá. Ele fala que essas coisas que... pecado, né? Ele diz, ninguém vos engane, vai ser com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com isso. Às vezes, numa casa, alguém fala, grita alto, e aí você vai junto. Não pode ir na mesma ideia, não pode ir no mesmo nível, porque você que conhece a palavra tem que pedir a Deus a sabedoria para se expressar conforme o que Deus determina. Você é alguém chamado para ser especial e chamada para ser especial. Então não pode ir na onda da gritaria, do estresse, não, da desobediência, não. Porque você é servo ou serva de Deus. E nós temos falado. Não é que alguém diga, eu só vivo na igreja. Não. Eu vou à igreja me congregar. Mas eu já sou igreja porque eu já entreguei minha vida ao Senhor. Jesus Cristo mora no meu coração porque eu disse que eu queria que Ele morasse.
Eu confesso, eu creio, eu quero Jesus como meu Salvador. E eu creio que Ele pode me salvar. Quando você fez isso, você permitiu. Se você não permitiu, você tem que ser Espírito Santo. Eu permito, eu autorizo, eu quero, eu desejo, eu anseio que a minha vida seja controlada por Ti. Essa deve ser a sua oração. Aí você é uma pessoa que começa a ser transformada pelo poder de Deus. E você é a igreja do Senhor, porque essa palavra diz, já falou, vocês são preparados para ser morada, templo do Espírito Santo. Entenderam? Pronto, vamos lá. Então, e ele vai nos ensinar mais e mais assim, portanto, não sejais participantes. Quer dizer, se alguém com quem você convive, tá, não conhece a palavra, você não tem que se tornar um filho da desobediência igual a ele, não. São pessoas, pode ser um irmão, pode ser o marido, pode ser o pai, sim. Mas eu não posso seguir no mesmo nível. Eu não posso, olha como a palavra de Deus é sábia, não sejam participantes com ele. Pois outrora, vocês, nós que não conhecíamos a palavra, quem nasceu na fé, amém. Mas tem pessoas que nascem na fé, mas não continuam na fé. Tá? Aí eu nasci dentro de uma igreja, assim, amém. Desde criança minha mãe me apresentou, sim, mas sou eu que devo pedir a Deus para viver esse amor que Ele quer. Aí ele lembra, pois outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, ou seja, você, onde você estiver, é o seu exemplo. E eu vou abrir aqui, meus amados, para que vocês também possam orientar outras pessoas. Às vezes, a gente vê essas publicações, né, várias mídias. Uma mulher cristã, seja solteira ou casada, ela tem que ter, né, ela tem que ser uma pessoa que se preserve, né, a sua moral, a sua... Aí, olha, uma mulher casada ou solteira vai à praia, tá? A não ser que seja para a sua família. Aí precisa ela pousar uma foto de biquíni, de um maiô, toda sensual. Precisa, eu pergunto, será? Pelo amor de Deus, vai à praia com seu marido, mas as fotos que você tirar, para você que se acha bonito, mas tire para você, para sua família. Mas publicar você é Miss Ceará, é Miss Brasil, é candidata a isso. Para que então publica, às vezes, umas fotos que não são condizentes com a mulher cristã? Hein? Então, é preciso que se tome cuidado, tá bom? Segue a orientação justamente dizendo que nós somos justamente por isso, ó. Andai como filhos, e eu vou colocar aí filhas da luz. Demonstração de que você é o que você, né, tem no seu coração. E isso dizendo o seguinte, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis com obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Então eu não posso estar imitando outras pessoas. Eu tenho que ter a minha vida santa como Deus determina. E assim, vamos lá. Pois ele fala que algumas pessoas, tem coisa que elas fazem que é vergonhoso até se falar, até se comentar. Mas lógico que estamos falando aqui de pessoas cristãs. Ele está descrevendo a um povo que tinha pecado, muito pecado. Porque vivia no meio do povo, um povo que era terrível. E a orientação. Mas, aí 13, mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Pelo que diz, manifesta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, isso é a palavra, a gente vê em 1 João 2,8, a gente vê 1 Tessalonicenses 5 e 6, dizendo como nós estávamos mortos em pecado, e aqui nós temos Colossenses 2,13, onde ele fala que nós estávamos mortos em nosso pecado. Ele lembra aqui, ó, e Colossenses, abra sua Bíblia aí, só me acompanhe, Colossenses 2,13, 2 versículo 13, ele lembra assim, olha, e a vós outros que estáveis mortos em vossos pecados, ou seja, nós estávamos no pecado, mas agora nós estamos na presença de Cristo, que nos remiu, que nos libertou, que nos concedeu a sua graça bendita. E então ele lembra, sai do pecado, venha para a luz, e ande segundo a luz. E
eu acho interessante essa questão que ele fala da luz. Mas vamos voltar ao versículo 13 aqui, mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Então, o que quer dizer isso? Presta atenção, olha, quando você se porta, se conduz na luz, não venha dizer, pastor, aquela mulher é ignorante, aquele homem é ignorante, aquele meu primo não quer ouvir a palavra. Você não precisa, você não precisa forçar, né? Você tem que ser salvo, senão você vai para o inferno e tal. Não é isso que ensina aqui não. Tem que o bom soldado ele está preparado. Ele não chega, aquele soldado que trabalha na segurança pública, ele não pode chegar batendo em ninguém, não. Não é assim. E nem atirando, a não ser que seja o quê? O outro lado, não é? O adversário esteja atirando, ele tem que reagir. Aí você chega, não é? Tomando as atitudes que são determinadas. E primeiro vai fazer o procedimento normal, legal. Aí depois, se precisar, agir com força. Agora, no nosso caso, Jesus Cristo ensina a agir em amor. E aí, nesse caso, a sua demonstração é de falar com palavras mansas, orientando, abençoando, dando a demonstração. Quando você vai fazer uma visita, aí a sua luz vai brilhar, não precisa forçar. Por acaso você, quando acende uma luz, há um estrondo, tem uma buzina tocando, uma sirene, olha, chegou a luz. Não precisa. Você acendeu a luz, ela ilumina. Um fósforo, quando falta energia, já é alguma coisa. Uma velinha pequena já faz a diferença. Então, uma vela de aniversário, quando não se tinha essas coisas com vários tipos, modelos, né, que tem estrelinhas, uma vela comum, você apagava a luz, ela brilhava no meio daquela escuridão. Imagina você, servo e serva de Deus, mulher abençoada, jovem abençoado, adolescente abençoado, homem abençoado, demonstrando, através dos seus atos, da sua palavra, que você é luz. Quanto você vai brilhar e quantas pessoas serão iluminadas pela sua vida. Amém? Então você é essa luz que Deus quer que brilhe no meio dessa escuridão. E não podemos nos acomodar, porque muitos precisam da nossa luz para viverem, porque muitos estão mortos, são nossos. Às vezes alguém que a gente conhece, um avô, uma avó, um tio, que se nós não pregarmos a palavra, vai morrer no pecado, gente. E quem tem mais acesso, a pessoas às vezes que tem poucos amigos, somos nós. Então se nós não pregarmos, não falarmos, como é que as pessoas vão viver? Então você é essa pessoa que tem a missão de abençoar vidas. Vamos lá? Que é até o 16. Portanto, 15. Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, que significa tolo, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Hein? Então, olha só. Ele está dizendo, andem como sábios, falem como sábios, vivam como sábios. E por que tudo isso, gente? E eu lembro lá o início, sede imitadores de Cristo, porque o nosso tempo aqui na Terra é limitado. O nosso tempo aqui na Terra é limitado. Então, remir o tempo significa administrar o tempo. Administrar o tempo para poder receber de Deus o que nós precisamos para passar para outras pessoas. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela presença de cada um. Foi uma bênção estarmos juntos. Vamos orar. Orar, leiam. É um livro tão pequeno, gente, 6 capítulos. A gente continue lendo. Ah, eu descobri algo novo, eu descobri algo bom. Que maravilha! Então faça isso. Faça isso. Leia outra vez esse capítulo 5 e a gente vai concluí-lo hoje à noite, né? Às 19 horas você está livre. Feriado, um porque nós estamos de quarentena e outro porque é o feriado nacional, aliás, mundial, né? Muito bem, então vamos hoje, e aí essa parte seguinte, gente, vou começar no 17 e nós vamos falar sobre a família. Eu creio que você devia hoje passar para outras pessoas, para outros amigos,
que nós vamos falar hoje sobre família, relacionamento, que é a segunda parte, que a gente começa no versículo 17 e vai até o versículo 33, que é essa questão da vida, da família, do casal. Então, eu desejo que Deus te abençoe nesse restante de dia. Nós demoramos mais um pouco hoje, mas para aproveitarmos mesmo esse tempo, que você vai ter tempo para descansar à tarde, depois do almoço. Então, 19 horas, convide mais alguma pessoa, porque é muito bom estarmos juntos. Deus te abençoe, fique na santa e gloriosa paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio de estar com nossos irmãos e irmãs, de poder trazer essa palavra tão maravilhosa, que nos prepara como igreja de Cristo, corpo de Cristo, em busca dessa unidade em Ti. Sermos um contigo, Senhor, e sermos um como igreja do Senhor, e cada um ser essa igreja, e não simplesmente ir à igreja, templo, porque agora nós estamos aprendendo nesses dias que mesmo longe, fisicamente, mas estamos unidos pela mesma fé. Muito obrigado por tudo. Deus abençoa cada lar aqui representado, cada família, cada marido, cada esposa, cada jovem, criança, adolescente. Deus, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, nós oramos, agradecemos e abençoamos. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Fiquem na santa paz do Senhor. E até mais tarde, 19 horas, em nome de Jesus.